tarde a todos e a todas que estão aí nos acompanhando. Para mim é uma honra estar aqui novamente, né, no IAM Summit, junto com o nosso parceiro da eTrust, falando de um tema tão importante, né, principalmente agora, com a questão de cibersegurança, da maior necessidade, sabendo que a porta de entrada para qualquer ataque é o acesso, né? Precisa ter acesso à estrutura, precisa ter acesso aos sistemas, né? E precisa, de preferência, né, ter um acesso privilegiado. Então, é bastante crítico esse tema, é bastante importante que esse tema esteja sendo trazido aqui para todos. E eu vou contribuir, né, vou tentar aqui, né, contribuir um pouco no meio de tantos especialistas, falando um pouco sobre essa melhor estratégia de IAM para apoio à GRC, né? Inclusive, a questão até de GRC já está caindo de moda, né? Agora já se fala direto no ESG, e o G de governança já estaria lá dentro, e a parte de risco está distribuído, né? Que nós temos riscos tanto na parte ambiental, na parte social e na parte também de governança. Então, tudo cada vez mais conectado, né? Tudo cada vez mais sendo de maneira mais enfática e muitas vezes até de regulatório cobrado das empresas. Então, hoje vamos falar um pouquinho disso. Eu trouxe aqui 10 tópicos, né? Até porque não existe melhor estratégia, né? Eu acho que quando a gente coloca um título desse, é até para ser provocativo, porque a melhor estratégia para um cenário pode não ser a melhor estratégia para o outro. A gente tem que buscar a melhor estratégia para dentro do nosso próprio cenário corporativo, do nosso cenário de risco, do nosso cenário de maturidade de segurança da informação, de governança de TI, de governança corporativa, ou seja, de compliance. Então, a melhor estratégia ela está dentro da própria empresa. Então, o que eu vou buscar trazer aqui hoje é trazer 10 tópicos, né, que poderão ajudar todos nós, até porque eu me incluo nisso sempre, né, a buscar qual é essa melhor estratégia. Então, vamos lá. Se a gente está falando de algo que ele está envolvido com cibersegurança, com compliance, com ESG, com regulamentos, nada melhor do que logo de cara a gente já buscar e conhecer o ambiente legal e regulatório do negócio ou da empresa, que pode ser que dentro do negócio a empresa faça parte daquilo. Mas é fundamental ter esse conhecimento. O Dino falou ainda há pouco sobre LGPD, né? Que a LGPD está aí nos trazendo mais um marco regulatório legal que nós temos que trazer para dentro do nosso cenário como requisito externo, né? Se a gente estiver usando aí a ISO 27001 para fazer o SGSI, a ISO 27701 para cuidar da parte de segurança, da parte de privacidade, e assim por diante. Ou seja, usando uma norma ISO, nós temos que conhecer o ambiente externo e interno, né, que são as partes interessadas, e quais são os requisitos que essas partes nos trazem para a questão de segurança da informação, tendo gestão de acessos como um dos pilares da segurança da informação, né? Ele ajuda tanto na confidencialidade, na integridade e na disponibilidade, que são os 3 pilares da segurança da informação, tendo que tem aqueles outros, né, que é a parte da legalidade, o não repúdio, a autenticidade e assim por diante. Mas, de qualquer forma, se nós não conhecermos esse cenário regulatório legal da empresa, e é claro que isso aqui tem que expandir um pouco para trazer os requisitos internos, e requisito interno também é aquele requisito de segurança que vem de clientes, né? Quando a gente fala de cenário externo, a gente está falando de governo, de regulamentações, está falando de agências, a depender do tipo de empresa. Então, aqui nessas imagens está refletindo aqui a parte de... deixa eu pegar aqui a canetinha, que eu acho que me ajuda um pouco. Aqui está mais para o lado financeiro, aqui para a parte de energia, aqui petrolífero, gás e óleo, aqui para a parte de saúde, ou seja, são mercados diferentes, que têm demandas diferentes, com leis e regulamentações específicas, e a LGPD, a título de exemplo, ela não atua sozinha, né? Eu sempre falo que a LGPD ela não para em pé sozinha dentro de nenhuma empresa, porque as empresas precisam buscar essas outras regulamentações. A própria LGPD nos diz, né, que para a parte de
cadastro em banco de dados, e quando o relacionamento for consumerista, tem que se buscar lá o Código de Defesa do Consumidor. Lá no artigo 14 da LGPD, ele fala que para tratar de dados de crianças e adolescentes, tem que buscar a lei específica, que é o Estatuto da Criança e Adolescente, e assim por diante. Então, é fundamental o conhecimento desse ambiente regulatório e também dos requisitos do negócio e dos requisitos de cliente, para que se consiga, então, ter uma estratégia de IAM no sentido de atender aos requisitos e não simplesmente trazer o que está na moda, o que é mais bonito, porque talvez não seja esse o ponto nevrálgico, vamos dizer assim, desse processo específico de gestão de acessos. O segundo ponto, dado que já conhecemos, então, esse cenário regulatório, marco regulatório, legal, os requisitos internos e externos, é importante conhecer a arquitetura do sistema de informação. E veja que eu não estou falando de sistema, eu estou falando de sistema de informação. É diferente, porque quando eu falo assim, deu um problema no sistema, pode ser algo computacional, mas o sistema de informação ele é muito maior do que aquilo que está dentro da TI. Sistema de informação também são os arquivos mortos, né, ou os arquivos rolantes, né, aquele monte de armário, que dependendo do tipo de empresa, é o principal arquivo, que tem muita coisa ainda em arquivo físico, documentos originais, inclusive para atender demanda regulatória e legal, que o acesso a esse documento também é importante. Então, na própria ISO, fala que o sistema de informação, ele não é específico sistema no sentido que a gente traz sistema computacional ou sistema informático, ainda que hoje ele tenha muita relevância e na maioria dos casos é quase que o único sistema de informação. É quase porque ainda existe as reuniões, né? Nós estamos aqui falando, ainda que a gente esteja usando aqui uma plataforma, mas é um sistema de informação, né? Essa videoconferência que a gente está fazendo. Então, existem outros canais, vamos dizer assim, que a gente utiliza num sistema de informação na empresa. E por que é importante conhecer essa arquitetura? Porque é a arquitetura que vai nos trazer a inter-relação entre vários microsistemas de informação, sistemas informáticos ou computacionais ou telemáticos, como que eles se integram. A integração é push ou é pull? Eu que estou empurrando o dado para um sistema do meu parceiro ou é o meu parceiro que está vindo aqui buscar? Quando a gente fala, e aí é importante, né, a gente já trazer isso nesse evento, que quando a gente fala de gestão de acessos, identidades e acessos, a gente não está falando de gente, a gente está falando de muita mais coisa, porque o acesso do usuário de sistema é um acesso. O acesso daquele API que está fazendo uma integração, ele precisa ter um usuário para essa API, porque senão ele não chega no banco de dados, que são usuários de conexão, usuários de sistema, usuários de serviço, e aí temos usuários administrativos, usuários comuns, né, usuários normais, vamos dizer assim, que é aqueles que tocam a operação da empresa. Mas se eu não conheço essa arquitetura, onde eles estão? Né? Qual é a necessidade específica de cada um de transitar entre essa arquitetura toda integrada? O que um pode fazer quando está falando de um sistema ERP, que ele é transacional, mas ele também está conectado com uma outra base, de uma loja virtual, por exemplo, do e-commerce. Então, essa arquitetura do sistema, ele é fundamental para que se tenha um mapa, né, de integrações, mapas de sistemas e a necessidade específica de cada um, seja uma entidade, né, ou usuário de serviço, usuário de máquina, usuário de aplicação, de integração, ou um usuário operacional, qual é a necessidade de cada um desses, né, de ter acesso onde, quando, por quanto tempo e assim por diante. Então, tem dois conceitos fundamentais que a gente vai ver um pouco mais adiante, mas já é importante a gente introduzi-los aqui, que é o need to know, ou seja, eu só tenho que ter acesso àquilo que eu preciso ter acesso, né? Mas é que se faltar alguém, o Salomão já tem acesso. Não, se faltar alguém, alguém vai dar acesso quando faltar. Não pode ter estoque, né, de perfis de acesso ou de permissionamentos para caso aconteça alguma coisa. Então, um é o need to know e o outro conceito é o list privilege, que é no mínimo necessário. Eu preciso ter acesso ao banco de dados no mínimo necessário. Se eu só preciso ler, por que eu vou ter acesso de gravação, de alteração e assim por diante?
Então, já fica aqui algumas conexões com a parte mais operacional, tendo que, dentro da arquitetura do sistema de informação, a gente já começa a ter aí alguns indícios, né, de como se mostrará os perfis de acesso lá na frente. Como terceiro ponto, é importante mapear os agentes, né? E veja que eu coloquei agente porque não são os usuários, são agentes, porque tem interno e externo, tem usuário, mas tem máquina, tem coisa, tem sistema, tem integração. Então, temos os sistemas que fazem orquestração, o sistema de orquestração, temos os robôs, os RPAs, tem inteligência artificial, machine learning, ou seja, todos esses agentes, eles necessitam ter acesso aos sistemas para que ele possa cumprir ali o seu papel. Agora, como é que eu sei qual é o agente se a gente não faz esse mapeamento, tanto interno quanto externo? Como é que eu asseguro que só tem acesso quem pode ter acesso e no nível que precisa ter acesso de acordo com a necessidade das suas atividades operacionais, etc., se eu não consigo mapear? Quantas contas eu tenho, né, que a gente acaba criando as contas e essas contas vão ficando e aí nem precisa mais, elas continuam lá. Qual é o meu nível de gestão, né, de governança efetivamente dentro do meu processo de gestão de identidades e acessos? Então, esse mapeamento ele é fundamental, porque é daqui que a gente vai começar a definir um pouco mais adiante, ali na matriz de elegibilidade, quais são os sistemas e que tipo de acesso cada pessoa pode ter, inclusive levando em conta o que a gente vai ver daqui a pouquinho também, a questão da segregação de funções. Será que eu posso ter acesso a um determinado sistema ou determinada informação, tendo que eu já tenho acesso a uma outra, que dentro das regras de melhores práticas, etc., eu estaria em conflito? Será que eu posso ser o pagador e ter acesso ao cadastro do fornecedor? Será que eu, sendo o pagador de boleto e tendo também acesso ao cadastro do fornecedor, eu não poderia ir lá no cadastro do fornecedor, mudar o número da conta para uma conta qualquer laranja, aí eu vou lá e faço o pagamento, depois eu vou lá no banco de dados, no cadastro do fornecedor e volto de novo para a conta real? Percebe que aqui a gente tem um conflito de interesses, tem um conflito de função na realidade? Então, onde eu tenho potencialmente, tá? Eu sempre falo para despersonalizar, né? Não leve em consideração pessoas, e sim o processo. Se naquele processo tem um potencial risco de segregação de funções, ele tem que ser analisado e esse risco avaliado, e a gente só vai conseguir fazer isso tendo todo o mapeamento do marco regulatório, do mapa de sistemas ou da arquitetura de sistema de informação e dos agentes internos e externos, levando em consideração, óbvio, tanto gente quanto coisas. E a gente cai, então, no quarto item que eu gostaria de trazer aqui. Veja que eles estão meio que numa ordem estruturada, e em alguns casos se aplica mais fortemente um dos itens para uma empresa, para outra empresa aquele não é tão crítico, mas o outro item é mais crítico, que é desenvolver, então, essa matriz de elegibilidade. Aí eu até deixei aqui anotado, né, com base no cargo, função, localidade, centro de custo, de receita, segregação de função, dentre outros critérios a serem definidos pela própria empresa, né? Será que quem trabalha na filial São Paulo tem que ter acesso a todas as informações da filial do Rio? Ou só uma área que faz a gestão corporativa como um todo que deveria ter acesso a todas as filiais? E será que não tem alguém que cuida de uma regional que não devesse ter acesso a uma outra regional? O RH de uma filial ou de uma empresa, de um grupo, teria que ter acesso aos dados pessoais e os dados de RH de uma outra empresa ou de uma outra filial que não faz parte do seu âmbito de administração? Então, essa matriz de elegibilidade nada mais é, aqui até de maneira bem didática, aqui na coluna, né, ou melhor, nas linhas a gente tem cargo função, nas colunas a gente tem quais são os sistemas. E a gente vai marcando, o auxiliar financeiro, administrativo financeiro, ele tem acesso ao sistema 1, 2, o 3, o 4 e o 5 ele não tem, ele tem acesso ao 6, e assim a gente vai montando. É claro que depois disso tem um aprofundamento, né, que o auxiliar administrativo financeiro tem acesso ao sistema 1 em qual perfil, né, ou função. Não é que ele tem acesso a qualquer coisa, ele vai ter acesso dentro daquela função que ele executa na localidade ou centros de custo de receita que ele administra, de acordo com a segregação de função. Ou seja, precisa ter uma análise aprofundada. Tendo que auxiliar administrativo,
Tem um auxiliar administrativo que está no financeiro, tem um auxiliar administrativo que está no administrativo, tem um auxiliar administrativo que está no RH, no almoxarifado. Então, o auxiliar administrativo ele é muito vago, então a gente vai descendo um pouco mais o nível. Então, essa matriz de elegibilidade, inclusive para um processo ou um projeto de implantação de sistema de gestão de identidades e acessos, é fundamental. Porque se eu não sei quem tem que ter acesso a quem, qual o perfil, como é que eu configuro o sistema, né? O Marcos Paulo vai falar na sequência, né, dos desafios para a implementação ou para a implantação de um processo de gestão de identidades e acessos. Esse é um dos grandes desafios. Identificar quem precisa do que, quando e quais são as regras. Porque mas o legal disso é que, quando está na matriz de elegibilidade, não precisa ter permissão, não precisa pedir acesso, porque o sistema já entrega, ele vai olhar. Salomão entrou na empresa, ele é auxiliar administrativo financeiro, e ele está na filial Rio de Janeiro, no centro de custo tal. O sistema, sabendo disso, vai me dar os acessos aos sistemas todos que eu preciso ter dentro desse escopo fechado de filial, centro de custo, etc., que eu preciso, porque isso já foi definido antecipadamente. Então, corta-se todo aquele período de abrir chamado, pegar as aprovações, etc., etc., porque o sistema já tem isso, porque se está na matriz de elegibilidade é porque foi definido que para esse cargo função, esses acessos são fundamentais para que se execute as atividades. Portanto, automatiza. Então, fundamental, processos, projetos, gestão de identidade e acessos, enquanto está vendo qual é o sistema, já começar a pensar na matriz de elegibilidade. Tenho certeza que o pessoal da Entrust, né, e dos parceiros conhecem muito bem isso, porque se começar a fazer isso junto ou deixar para fazer isso depois que colocou o sistema, perde-se muito do potencial do sistema, né, porque demora muito tempo para fazer isso, né, principalmente nas empresas que têm menor nível de maturidade de gerenciamento de processos, de documentação e coisas do tipo. Perfeito? E vamos colocar nas perguntinhas aí, que ao final a gente vai ter a oportunidade de sanar as dúvidas. Em quinto lugar, ou seja, um quinto passo, é definir os perfis de acesso para cada sistema da empresa. Veja, se aqui a gente já falou que essa pessoa, ou esse cargo, todo mundo que está nesse cargo, tá? Não é uma pessoa, é o cargo, tem acesso a todos esses sistemas que estão marcados, e eu já defini que tipo de perfil que ele precisa, nada mais óbvio, mas nem sempre o óbvio é tão óbvio para todo mundo, e definir os perfis de acesso de acordo com aquela necessidade, né? Ou seja, tem um perfil de acesso que ele identifica qual é o centro de custo filial lá do Salomão, né? Identifica qual é a minha função, o período que eu trabalho, para ele me dar o acesso e os perfis condizentes. Mas para me dar o perfil condizente, eu tenho que criar o perfil, que leve em consideração tudo isso, de preferência de forma automatizada. Dado que entrou um funcionário que trabalha numa determinada filial, que está num determinado centro de custo, com determinada função, o sistema já monta para ele, né, o perfil automatizado e já entrega para ele, inclusive. Ele só vai ter que abrir chamado ou um fluxo de aprovações para as exceções. Veja o ganho que a gente tem de performance e o ganho que a gente tem de redução de riscos de alguém pedir um acesso indevido ou alguém conceder um acesso indevido ou não revogar um acesso após uma mudança de cargos, que seria uma movimentação lateral da empresa, ou uma saída da empresa, ou um terceiro que terminou um projeto e continua lá com acesso. Então, é muito crítico, né? Mas a definição do perfil, ele vem logo junto com a matriz de elegibilidade, que é definir quem pode ter acesso ao quê, dentro dessas definições que a gente colocou aqui, né? Cargo, função, localidade, centro de custo, centro de receita, inclusive levando em conta a segregação de funções. Perfeito? A partir de perfil de acesso, tem sistemas que são bem complexos, né? Por exemplo, o SAP. É crítico criar os perfis para o SAP. Precisa ter uma metodologia de criação de microperfis, de criação de função, e tem lá as ferramentas que fazem isso, que podem ser orquestradas por uma ferramenta de IAM, por exemplo, Horácios, que também consegue criar pacotes de perfis, que o perfil daqui vai estar incluso o perfil do SAP, o perfil do WorkSphere, o perfil do Office 365, o perfil do Salesforce, o perfil do Windows para acesso à pasta, ou seja, vão ter vários perfis aqui dentro, que a depender do cargo ou função, o Horácios vai lá e entrega, e se ele mudou de função, ele vai lá e retira e deixa só o que precisa. Se saiu da empresa, ele revoga. Se saiu de férias, ele bloqueia. Quando volta de férias, ele devolve. Então,
Essa é a questão da definição de perfil, além de ter a definição dos perfis por sistema, tem a definição do perfil por função. Perfeito? Então, é algo que ele é muito complexo, mas se nós temos uma estrutura bem definida de como fazer e o que fazer, ele é complexo, mas não é complicado. Ainda que seja difícil fazer, tá? Porque aí está a complexidade, mas não a complicação. Mas essa complexidade tem que ficar por trás, né? Fica ali no back-office, né? No back-end, porque o sistema que faz essa orquestração, ele tem que tratar dessa complexidade. Para que para o usuário simplesmente, ou ele entrou no cargo, ele já recebe o acesso, ele saiu do cargo, ele perde acesso, ele precisa de algo extra, ele abre um fluxo de aprovações e rapidamente ele tem o seu acesso solicitado para não precisar fazer banco de acessos, né, poupança. Um gestor detectando alguma coisa, ele pode entrar no sistema e bloquear o acesso daquele funcionário. Então, tem uma série de questões aqui que essa orquestração vai fazer baseado nesses perfis, que é perfil por sistema ou perfil por função. E aqui estou falando de função corporativa, função do processo, não função sistêmica, que às vezes também isso confunde. Em sexto lugar, vem a questão da grande e tão comentada matriz de segregação de funções. Eu acabei de dar um exemplo, né? Se eu trabalho em contas a pagar, eu não deveria ter acesso à alteração, consulta, tudo bem, mas não deveria ter acesso à alteração do cadastro de fornecedores. E eu já vi isso acontecendo mais de uma vez, em mais de uma empresa, acontecendo fraude, a pessoa muda o código do boleto, por exemplo, para mandar para um fornecedor, e aí o dinheiro o fornecedor paga, ou uma associação, tá? Um dos casos foi uma associação, aí o associado pagava a sua mensalidade e o dinheiro não caía na conta da associação, caía lá na conta do cartão de crédito de alguém. Por quê? Porque a mesma pessoa tinha acesso à geração do boleto, tinha acesso ao cadastro de fornecedores, tinha acesso à conciliação de contas recebidas. Então, é muito acesso, muita permissão para uma mesma pessoa. Então, é importante aqui nesse caso, e não é escopo nosso aqui nesse momento, entender o que é a segregação de funções. Por que ela existe? Por que é crítico manter a mesma pessoa com atividades conflitantes dentro de um processo sem ter algum aprovador? Nem sempre a gente consegue segregar todas as funções, mas a gente consegue colocar uma aprovação extra para aquele ponto mais crítico. Então, aqui tem algumas dicas, que isso vai ficar no material, mas é importante a gente buscar o conceito da coisa para que a gente entenda a sua aplicação e utilize isso da melhor maneira dentro do processo de gestão de identidades e acessos, né? Ali no sistema de IAM, de IGA e assim por diante, né? Cada um chama de um nome, né? Tendo algumas poucas diferenças, um que faz mais da parte de gestão, governança, orquestração e etc. Mas, de qualquer forma, não importa o nome que se dê, se a gente não tiver essas informações estruturadas, não importa o sistema, ele não vai ter sucesso. Em sétimo, nós temos que definir, aprovar, publicar, monitorar e melhorar as normativas internas. É claro que a normativa interna, né, ela tem que ser baseada ou embasada ou respeitar as normativas externas. Então, eu não posso criar um processo interno que vá contra uma regulamentação do setor que eu atuo, ou que vai contra uma lei, por exemplo, LGPD, ele vai em confronto a uma lei maior do que a lei interna. Então, aqui eu tenho que analisar esses requisitos. Se eu estou trabalhando no mercado segurador, eu tenho que olhar questões da SUSEP. Essas questões da SUSEP, ela tem que estar embutida, como diz a ISO 27001, ela tem que estar internalizada e integrada no meu processo de gestão de segurança da informação e qualquer outro processo de gestão, porque senão eu fico tendo vários processos de gestão apartados, né? Então, a segurança da informação não faz parte do processo, ele é o puxadinho que está do lado, não, tem que estar dentro. Então, a minha política de segurança tem que levar em consideração os requisitos externos e internos, tem que levar em consideração os riscos que eu tenho. Tem mercado que tem mais riscos, mais apetite ao risco, e tem mercado que tem menos risco ou menos apetite ao risco. Então, são essas normativas internas que ela vira lei. E a partir do momento que ela vira lei, a gente coloca no sistema para refletir. A título de exemplo,
a gente pode ter uma regra, uma normativa interna, que diz que o funcionário, quando sai de afastamento, que pode ser qualquer afastamento, pode ser férias, afastamento médico, pode ser para fazer um evento fora da empresa, onde ele não deveria ter acesso porque ele pediu afastamento, ainda que seja para um treinamento, para sei lá, vai fazer uma viagem, né, para fazer um intercâmbio, ou ficou doente, outra licença paternidade, maternidade. Lá na regra vai estar dizendo a partir de quantos dias de afastamento, não importando qual tipo de afastamento, que o sistema vai bloquear automaticamente o acesso desse usuário. Então, se lá estiver dizendo, qualquer afastamento superior a 2 dias, o bloqueio tem que ser efetivado. A hora que o RH lançar que Salomão está de licença médica e que o médico deu 5 dias de afastamento, o sistema vai bloquear a minha conta. Por quê? Porque eu caí nessa regra que funcionário afastado mais de 2 dias tem a conta bloqueada. Mas se for da parte gerencial, não são 2 dias, são 15 dias. Aí, se for da parte da diretoria, não bloqueia. A regra, ela é também, às vezes, personalíssima, ou ela tem a ver com cargo, função, responsabilidade e assim por diante. Agora, como é que eu defino, dentro do meu sistema de AM, que Salomão saiu, bloqueia a conta, se isso não tiver numa regra? Vira personalístico, quer dizer, eu não gosto do Salomão, eu bloqueio. Não, mas o outro lá pediu, ele está de férias, mas deixa ele trabalhar porque ele está ajudando não sei o quê, e ele deixa liberado. Isso traz riscos para a empresa, inclusive passivo trabalhista. Portanto, as regras internas, elas serão refletidas no processo de IAM. Seja regras de política, segurança da informação, gestão de acesso, backup, de privacidade, assim por diante. Perfeito? Senão fica muito difícil, e aí o Marcos Paulo tem mais um desafio, né, Marcos? De implantar o sistema, porque cada um acha que a regra é a regra que ele quer, ou a que ele gosta, ou que ele precisa, porque não existe uma regra corporativa. Em 8º lugar, até para não avançarmos muito aqui o tempo, temos que definir responsabilidades e autoridades para a aplicação dessas normas, que são as políticas internas normativas, e fazê-las aplicar dentro do sistema, no nosso caso aqui, de gestão de identidades e acessos. A própria ISO 27001, eu destaquei bem aqui, ele traz essa questão no item 5.3, que fala de autoridade, responsabilidades e papéis organizacionais. E está bem claro, até textual, que a alta direção deve assegurar que as responsabilidades e autoridades dos papéis relevantes para a segurança da informação sejam atribuídos e comunicados. Então, Salomão é responsável por executar. E ele tem autoridade, ou tem alguém acima dele com autoridade para fazer cumprir. Porque senão não adianta também a gente ter a regra e as pessoas não cumprem e não tem ninguém com autoridade para forçar o cumprimento da lei. Porque uma normativa interna é uma lei. Se a gente não cumpre, nenhuma lei mais precisa ser cumprida, e aí vira o caos. Então, aqui fala que tem que atribuir a responsabilidade de autoridade para quê? Para assegurar que o sistema de gestão de segurança da informação, e aqui a gente reduz para assegurar, né, que a gestão de identidades e acessos esteja em conformidade com os requisitos desta norma ou das normas internas da empresa. E relatar o desempenho de como que está sendo a aderência, se está tendo dificuldade, se não está, se tem alguém que não está cumprindo, quantos incidentes teve, ou seja, a gente precisa relatar. Ok? Então, é fundamental, além da responsabilidade, por isso que aqui está claro, a autoridade. Se não tem a responsabilidade, aqui eu até achei uma figurinha muito boa, a responsabilidade está lá, coitado, porque a autoridade está fora dele e talvez nem esteja definida ou talvez não esteja dando o apoio necessário. Aí a gente volta para ISO 27001, quando fala do apoio total e restrito da alta direção para a implantação do sistema de gestão de segurança da informação. Chegando, então, aos finalmente, e em 9º lugar, definir o processo de auditoria periódica. Não adianta eu implantar o processo de gestão de acessos se a gente não audita para ver se as regras estão sendo seguidas, se tem alguma falha, se tem melhoria para ser colocada, se realmente está sendo eficiente e eficaz, como diz a própria ISO 27001, se está trazendo o resultado esperado, né? Porque às vezes está tão seguro que está atrapalhando o negócio. Então, essa flexibilidade e auditoria, ela não é só para achar problemas, é para achar oportunidades. Às vezes a empresa está perdendo oportunidades de negócio, oportunidade de redução de custo, por quê? Porque o processo que foi implementado não está eficiente e eficaz. Talvez ele atinja o seu objetivo de segurança da informação, que é reduzir o risco, mas ele não atinge o seu objetivo, que é suportar o negócio. Ok? Então, é fundamental. E que se tenha auditoria, principalmente auditoria interna, com essa visão
de não ser um caça-bruxa, um caçador de defeito, um caçador de problema, e sim essa visão de melhoria contínua, de parceria, de busca de oportunidades. E, por último, até fiz o spoiler aqui um pouco antes, como diz a própria norma, apoio restrito da alta direção e integração com áreas das 3 linhas de defesa. Por quê? A segurança da informação, ela é aplicada na primeira linha de defesa, que é cada gestor de cada área, cada gestor de cada processo de negócio, os gestores de TI, de sistemas, de bancos de dados, de rede, é lá que é aplicado o controle. O controle a gente chama, que pode ser a gestão de acesso, pode ser o monitoramento, o levantamento do indicador, a gestão de uma ferramenta, né? O CIEM que está alertando, gestão de incidentes, o próprio processo de gestão de identidades e acessos, tudo isso está na primeira linha de defesa, que é operacional. É onde a coisa acontece, né? É onde a criança chora e a mãe não vê. Mas a gente tem a segunda linha de defesa, que é aquele papel fiscalizatório consultivo. Eu vejo se está cumprindo a regra, eu ajudo que se faça cumprir, porque às vezes a primeira linha de defesa não tem força, a segunda linha de defesa traz esse empowerment e ajuda a procurar oportunidades. Então, não é auditoria, né? Porque a auditoria estaria um acima ainda, está na terceira linha de defesa, que é a auditoria. Então, a gente, por exemplo, o DPO, ou encarregado de proteção de dados, o ideal é que ele esteja na segunda linha de defesa, porque ele ajuda a definir regras e ele fiscaliza a sua execução, ainda que ele execute algumas coisas. Mas, ainda que ele execute, existe a terceira linha de defesa da auditoria para ver se ele está cumprindo o papel dele, tanto no executivo, e alguns processos que ele executa, quanto fiscalizatório, que alguns processos ele fiscaliza, quanto de normatização, que alguns processos ele dá normatização para a primeira linha de defesa. Então, a terceira linha de defesa tem que ser soberana e tem que estar destacada. Mas se nós não tivermos essa integração com as 3 linhas de defesa, inclusive integrando RH, TI, processo, marketing, comunicação, compliance e outras áreas da empresa, a gente não consegue ter sucesso num processo, né, que eu até falei que ele é complexo, mas não é complicado, de gestão de identidades e acessos. Então, fica aqui uma frase, né, que o engajamento e a conduta dos líderes é que norteia os demais membros da equipe. Então, se alguém chega lá para o diretor e fala, diretor, você não pode ter acesso a esse negócio, mas eu sou diretor, eu quero. Mas, de acordo com a matriz de elegibilidade e os critérios de segregação de função, não deveria ter, mas eu quero assim mesmo. Bom, ele está dando qual mensagem? Né? Então, normalmente, para um processo desse, de implantação, implementação, controle, gestão de identidades e acessos, precisa de um foco muito forte em gestão de mudança organizacional. Inclusive, trabalhando a partir de cima, né? Que fala que a tone of the top é de cima da hierarquia da empresa é que tem que vir o exemplo, os comandos, o apoio, o reforço e assim por diante. E aí, cumprindo aqui então o horário, restando 2 minutos, até porque tem mais gente pela frente, né? Vou atrapalhar o horário aí do Marcos Paulo, que ele vai trazer os desafios. Cumpro aqui esse direcionamento, talvez, né? Esse auxílio de uma estruturação de alguns pontos importantes a se fazer. É claro que caberiam bem mais pontos aqui, mas eu trouxe os principais, os outros vão se acomodando ali dentro, para se chegar nessa melhor estratégia de AM, para apoiar o ESG, o GRC, o SGSI, o SGPI e assim por diante. Ficou disponível caso precisem de uma outra informação. Salomão, muito obrigada. Nós temos uma pergunta, mas eu já queria falar para o pessoal, quem quiser fazer pergunta, tanto no Zoom quanto no YouTube, só mandar no chat, pessoal, que a gente lê aqui. A primeira pergunta do Wilson Neves, a matriz de elegibilidade é o mesmo conceito de RBAC? Ele se aproxima, veja, o RBAC é o Role Based Access Control, né? Ou seja, baseado na role. Mas a role, às vezes, eu estou falando de uma role dentro de um sistema. Então, no SAP, pelo RBAC, se eu sou do financeiro, eu tenho que ter acesso ao módulo financeiro. Mas quando a gente fala de matriz de elegibilidade, ele vai olhar o RBAC do SAP, mas ele vai olhar também todos os outros sistemas. Se eu preciso ou não ter acesso a um sistema. E aí depois entra o RBAC, que é baseado na minha role, eu tenho a minha função dentro desse sistema. Porque se eu não deveria ter o sistema,
não precisa nem ter role lá para mim. E aí, a matriz de elegibilidade, ele traz alguns acréscimos que são os conflitos, a partir do momento que eu sei todos os sistemas que eu tenho que ter acesso e todas as roles que podem ser feitas baseadas no RBAC, claro, eu posso definir também os conflitos de segregação de função. Vou trazer um exemplo simplificado para a nossa didática. Lá no SAP, eu sendo do financeiro, ele diz que eu não posso ter, porque eu sou financeiro, por exemplo, contas a pagar. Ele diz que eu não posso ter acesso ao módulo de contas a receber. Ou eu não tenho acesso ao módulo de fornecedores. Mas, num outro sistema apartado, que está integrado lá no SAP, eu consigo alterar. Por quê? Porque existe uma integração. Lembra quando a gente falou da arquitetura de sistema de informação? Não adianta eu não ter acesso ao sistema direto, mas eu consigo ter acesso satélite a ele, a uma informação. Por isso que a matriz de elegibilidade, ele olha tudo. E o RBAC, ele usa o RBAC em cada sistema específico. Eu acho que, didaticamente, seria esse o ponto. Se complementam, né?